da Epístola do Bem-aventurado Paulo Apóstolo aos Hebreus. Irmãos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer a oferenda pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim, dando Cristo, não se glorificou a si mesmo, para combater sobre o sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu amo e terei. Comunique também no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande valor de lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Do Evangelho segundo São João. Se me amais, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, o que habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama. E aquele que ama será amado no meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, hoje nós estamos celebrando essa missa, a intenção da eleição de um novo comando pontífice. E enquanto nós celebramos aqui essa missa, a noite avança na cidade de Roma, certamente o sono já se apodera dos senhores cardeais. Hospedados na casa de Santa Marta, dentro dos rumos do Vaticano, os cardeais dormem, certamente com quase que aflição, com um sentimento de grave responsabilidade. Amanhã, reunidos na Basílica de São Pedro, feira Santa Rita, também pela eleição em comando pontífice, e à tarde entrarão todos em conclave, cantando a ladainha dos santos e orando o auxílio celeste, nesta hora período muito grave e de grande responsabilidade para os 133 eleitores que amanhã começarão a votar a eleição do novo Papa. Nenhum conclave da história tem o peso que o conclave desse ano tem. Nós estamos em pleno ano do Papa, estamos em ano santo. É a segunda vez na história que um conclave acontece durante um ano santo.
mas pela atual situação da igreja. Existe um peso muito grande colocado nos ombros do próximo Papa. Em 2005, foi o meu primeiro conclave, eu tinha 15 anos. Eu me recordo que a imprensa, a igreja, a sociedade falavam já da grande responsabilidade do Papa, que naquele momento deveria suceder imediatamente o grande Papa São João Paulo II. Havia ouvido alguns dias antes, 17 dias, que a memória separa a eleição a morte de João Paulo II, a eleição do seu sucessor. E era de fato um momento importante da vida da igreja. Quem sucederia o Papa São João Paulo II? Em 2013 foi também um conclave muito especial. Pela primeira vez na era moderna, pela primeira vez, depois de muitos séculos, um conclave que se reunia para eleger o sucessor de um Papa vivo. Bento XVI, grande Bento XVI, havia renunciado ao ministério petrino, notícia que pegou de surpresa o mundo inteiro, e a igreja rezava para que a transição fosse feita de modo pacífico. Era tudo muito novo para nós naquele momento. Agora, a situação é, digamos, mais natural. O Papa morreu, e a igreja, a pessoa dos cardeais, vai eleger um novo santo Papa. Mas nenhum dos conclaves anteriores, repito, tem o peso que esse conclave tem. Agora nós estamos, se já em 2005 estávamos, agora ainda muito mais, na era da informação rápida, que as pessoas todas têm a sua opinião para dar, e o próximo Papa já chegará de algum modo rejeitado. Parece que o nosso modo de conceber a política entrou também no nosso modo de conceber este ofício. A imprensa nacional e internacional, a mídia como um todo, apresenta a eleição do Papa como um fato político, como uma briga entre facções, como uma disputa entre, para usar uma expressão da política moderna, entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas. E às vezes nós também acabamos entrando nessa mentalidade, esquecendo-nos daquilo que rege o conclave, a ação do Espírito Santo. Ao fim e ao cabo, nesses próximos dias, um novo sucessor de São Pedro será eleito. Nós veremos o cão da Basílica de São Pedro, após o sinal de fumaça na Capela Sistina, os sinos da Basílica confirmarem a fumaça branca. Nós veremos um cardeal somar ao nome da Basílica e anunciar o nome do batismo do novo pontífice, do cardeal, que ele tem Papa, e o nome papal, o nome com o qual o Papa será conhecido. Nós o veremos pela primeira vez. E o que é que nós veremos? Um homem que a partir daquele dia renunciou de um modo todo especial a si mesmo. Porque se é verdade que nós padres renunciamos a muita coisa na vida, se é verdade que os bispos e os cardeais renunciaram a muita coisa na vida privada, a sair com os amigos, aquilo que naturalmente a gente espera da vida normal das pessoas, nada contra, algo muito natural, algo necessário para a melhoria, para a sanidade desses homens. No balcão da Basílica de São Pedro nós teremos um homem que provavelmente não voltará para casa, para a sua casa. Um homem que não voltará, como antes, para o convívio dos seus. Um homem que, se ainda tem família, como os seus cardeais
dessa unidade bastante avançada, dificilmente terá um relacionamento mais intenso com seus familiares, como talvez tivesse um homem que já não verá clero da sua diocese com a frequência com que via antes, um homem que falará para o mundo, sua voz ecoará o mundo inteiro, mas que de algum modo se anula por completo e se aniquila para fazer a vontade de Deus. É impressionante como nós católicos, e esse é um traço muito distintivo da nossa fé, o apreço que nós nutrimos pela pessoa de Deus. Eu me lembro, quando eu era criança, e nós assistíamos à transmissão da missa do Galo, que ela era o grande São Paulo II. Meu avô, Débora, fazia com que nós nos ajoelhássemos para a bênção do Pai. Mesmo pelo TV. Tamanha era a sacralidade da figura do sucessor de São Pedro. Eu me lembro, em 2013, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, eu vi pessoalmente o Papa. Me lembro da comoção, me lembro da emoção interior de saber estar na presença do sucessor de São Pedro, de um homem que, para além da sua identidade humana, carregava o peso da igreja inteira, uma grave responsabilidade. Pedro estava entre nós. Me lembro das vezes que fui ao Vaticano, me lembro da primeira audiência geral, que participei na Praça Primeiro, por divina providência, fiquei bem próximo ao Papa, porque na parte de cima, bem próximo, do lado do ambiente que fica o santuário. Independente da pessoa, impactava a figura do Papa. Um homem a quem o Senhor confiou as chaves dos céus. Tu és Pedro. Durante as grandes liturgias da Basílica de São Pedro, é isso que o coro canta quando o Papa entra na Basílica. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. O Papa, mais que pessoalmente, como nos diz a carta aos Hebreus, o Papa deve se compadecer dos ignorantes e errados, porque também ele está rodeado de fraqueza. Um Papa que também tem ele próprio graves fraquezas. E não precisa olhar muito longe. Caso somos nós também absolutamente rodeados de fraqueza, o que poderíamos esperar do Papa uma perfeição desumana, expectativa desumana de perfeição? Papa, mesmo pessoalmente fraco, carrega em si toda a força de uma rocha. Um Papa não está posto no trono de São Pedro para emocionar ou para agradar. Essa não é a função de uma rocha. A missão de uma rocha não é agradar ou emocionar. A função de uma rocha não é cativar, mas dar sustento, oferecer apoio, sustentar o edifício da igreja. Hoje, como paróquia, nós nos reunimos para esta missa, na qual a nossa intenção se une à intenção da igreja. O que é que nós podemos pedir a Deus, apesar pela eleição de outro Papa? O que é que os fiéis devem desejar do seu pontífice? Em primeiríssimo lugar, que ele seja fiel a Jesus Cristo. O Evangelho, na missa de Paulo VI, domingo passado,
O Evangelho do sábado da oitava da missa tridentina, o sábado final da missa, apresenta no capítulo 21 de São João aquela tríplice pergunta do Senhor a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Nesses próximos dias, um daqueles cardeais, nós ainda não sabemos quem, mas Deus já sabe, um daqueles cardeais vai ouvir pelo peito essa pergunta: tu me amas mais que esses? E interiormente, quando os votos começarem a ser contados e a maioria dos textos dos votantes for se confirmando, certamente ele ouvirá interiormente o seu nome e a pergunta: tu me amas mais que estes? E interiormente ele responderá: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor dirá: apacenta as minhas ovelhas. O que nós devemos pedir a Deus, nós não podemos exigir nada. Tudo é graça. Mas nós podemos pedir a nosso Senhor com humildade, com grande caridade, com grande espírito cristão. Pedir a nosso Senhor que nos dê um Pai, Senhor, seu coração. Eu vos darei pastores, diz o Senhor, pela boca do profeta Jeremias. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão na justiça e no direito. Eu vos darei como pastor, diz o Senhor. Eu vos darei pátria, segundo o meu coração. Vos apacentará como verdadeiro pastor, que vos conduzirá à verdade do Espírito Santo, não a mentira do nosso tempo. Porque a grande tentação da igreja, nesse momento histórico, nesse momento que acontece esse conclave tão importante, a tentação que assola a igreja é conformar-se ao mundo. E há vozes dentro da igreja que dizem: o Papa deve agradar ao mundo. Deus nos defenda um Papa que cuide de agradar ao mundo. Porque quando um Papa, um bispo, um padre ou um fiel agrada ao mundo, nós podemos ter a certeza absoluta que desagradou a Deus, que ofendeu a Deus, que traiu a sua missão, que negou a Cristo, que fugiu na hora da agonia, que negou os seus pecados para o Senhor. Simão, depois se coloca há um cardeal, nós ainda conhecemos o nome, que vai se tornar, nós veremos o nome papal que vai o cardeal, o homem, o indivíduo, talvez de algum modo nos escandalize, talvez o seu jeito não nos agrade. Isso é irrelevante. O que importa é que Pedro, seja ele chamado Inocêncio, Gregório, Pio, João, Paulo, Alexandre, Pedro, o que importa é que Pedro nos confie na fé. E é isso que nós vivemos hoje. Que a luz do Espírito Santo é a missa oferecida ao Divino Espírito Santo, missa que invoca as luzes do Espírito Santo sobre os cardeais da conclave, e que gesto querido nosso, enquanto os cardeais dormem em Roma, nós pedimos ao Espírito Santo que faça descer o orvalho da sua graça sobre aquelas mentes que agora que amanhã, a partir de amanhã, nos dias, enquanto durar o conclave, os cardeais tenham diante de si, deverão prestar contas a Deus do seu corpo. O cardeal, no
vai se aproximando, chega a hora de votar, sai com sua cédula na mão, escreveu ali o nome do candidato, escreveu ali o nome de um irmão cardeal que ele considera apto, ou talvez menos digno, de exercer o culto escrevino, vai dar um voto no alvo. Diante do altar, ele diz que tomando Deus, tomando Cristo como testemunho de Cristo, que ato de julgar Cristo cardeal, declara que dou meu voto naquele que diante de Deus reconheço ser mais alto para esse Deus. Nessa hora, a política se dissolve. Os conchavos humanos que existem e são naturais desaparecem. Nesse momento, o elemento humano dá lugar à graça divina. E Deus saberá tirar, como sempre faz, um bem extraordinário, apesar da nossa nação. Que o voto dos eminentíssimos seus cardeais seja guiado por Jesus. O Espírito Santo, dizia o Papa Bento XVI, que era cardeal, o Espírito Santo aponta uma faísca. Esses dias de congregações gerais, os encontros dos cardeais, vai ficando cada vez mais claro para cada um deles. Eu tenho que votar aqui, ou eu tenho que votar ali, analisando a situação da igreja e quando para um dia, praticamente dias, congregações gerais, para que os cardeais pudessem pensar quais são os desafios, como que nós vamos responder, como que o próximo Papa vai responder. E as notícias que nos vêm das congregações gerais, muito bonitas e encorajadoras, os cardeais dizendo, falavam entre si, o cardeal do coração público, tomava o microfone para falar, dizia ao Senhor, que será o Papa, que está aqui entre nós, em primeiro lugar, precisamos de obediência. Estaremos aqui para apoiar. Já tratava um deles como do Papa, e assim será. Dali, aquele congresso, sempre sairão os precisamos do Pedro. E diria, precisando do Padre, olhando para os seus irmãos cardeais, sabendo que um deles será o lugar de Cristo, Santo Padre, tome tal providência, esteja atento a essa necessidade. Olhe pelos desafios, promova a unidade da igreja. A igreja que hoje, talvez mais do que qualquer outro tempo, a igreja está dividida. A igreja está, não sou um fã da palavra, mas polarizada. Uma das primeiras responsabilidades do Papa é desenvolver a unidade da igreja. Permitir, no dizer do Papa defunto, que todos tenham lugar de cidadania da igreja, todos, sem marginalizar aqueles que buscam a verdadeira fé, aqueles que buscam a sua conversão, aqueles que amam sinceramente a Deus, aqueles que querem dar de vida. Que Deus nos conceda, repito, pastor segundo o coração de Jesus. Essa é a nossa graça. Nós, ovelhas do rebanho do Senhor, nós não somos ovelhas do rebanho deste ou daquele Papa. Não existe igreja deste ou daquele Papa. Existe a igreja de Cristo, da qual o Papa é chefe visível. Um Papa deve compreender claramente que a igreja não lhe pertence. Quando morrer, a igreja não vai meter no seu cachorro, não vai nos bolsos da sua batina. A igreja permanecerá, que não lhe pertence. As ovelhas continuarão a sua marcha para o céu. A missão do Papa é, durante o tempo que o Senhor lhe concede, no exercício desta missão, apacentar esse tempo. E nós pedimos ao Senhor, é um Papa que, em primeiro lugar, tendo os pés firmes no chão, mantenha o olhar levantado para o alto. E seja capaz de levantar o olhar dos fiéis para o alto.
tirando-nos desse mundo, transportando-nos para o reino dos seus filhos. Que o Santo Padre tenha cuidado, tenha zelo pelas nossas almas, e seja de fato um pastor digno não apenas do nosso respeito e da nossa obediência, mas que ele saiba, pela sua fidelidade, conquistar o nosso afeto fiel. Que Maria Santíssima, invocada há séculos como saúde e salvação do povo de Roma, Maria Santíssima, para que Deus se volta também pelo dia, ela que é muita igreja, os alcanos com a terra perguntando, Papa segundo o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.